A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. A apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo canal no YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais um romance que está na lista obrigatória da FUVEST, do vestibular desse ano da FUVEST, que é o romance Mayombe, do autor angolano Pepe Tela. Na verdade, essa leitura ela tá na lista da FUVEST desde 2016, né? Então você pode inclusive verificar nas provas anteriores como esse romance foi cobrado, em que tipo de questão, né? Já caiu na primeira fase, já caiu também na segunda fase. Mas por outro lado, né, a gente também sabe que da forma como foi cobrado não será nesse ano, né? De qualquer forma, é necessário fazer a leitura completa e uma leitura bastante atenta, porque esse é um romance diferente dos livros que a gente vem tratando até agora. Por quê? Trata-se de uma história ficcional, né? O próprio autor diz isso em algumas entrevistas, né? É uma história ficcional, mas é uma história que também parte de relatos da vivência do próprio autor. Esse romance foi publicado em 1980, inclusive ele ganhou um prêmio, né? O Prêmio Nacional de Literatura de Angola, no mesmo ano, mas ele foi escrito entre os anos de 1970 e 1971, período em que o autor participou das guerrilhas, né, do combate pela independência de Angola. Angola, gente, foi colônia de Portugal até 1975. Olha que recente, né? A independência se deu em 1975 após um período aí de luta armada, né? De guerrilha contra as forças portuguesas, tá? Esse autor, na verdade, o nome Pepe Tela, né, é um apelido, digamos assim, do Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Tem que ler porque o nome é longo, né, e eu não ia lembrar. Ele tem formação em sociologia, por exemplo, né, e ele vai trazer algumas discussões que a gente consegue fazer, né, a partir da leitura, do ponto de vista da sociologia. Há muitos diálogos aqui nesse romance em que você vai perceber, né, essa visão aí, que não é só a ideia, né, do autor, não é apenas contar a história da guerrilha, mas é falar dos conflitos internos, dos personagens, das contradições, das vidas que estavam ali, né, guerrilhando pela independência, e da própria noção de nação, tribalismo. São temáticas que vão aparecer aqui, às quais você tem que prestar atenção, tá bom? Bom, então foi um livro publicado em 1980, tá na lista da FUVEST desde 2016, e quando você for ler, você vai encontrar um narrador que é onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele narrador que está fora da história e que tem uma visão de tudo que está acontecendo. Ele consegue te contar a história a partir de uma visão de cima, né? Uma focalização externa à história. Mas um ponto que diferencia bastante esse romance é que esse narrador externo, esse narrador onisciente, ele abre espaço muitas vezes para narradores em primeira pessoa. Então podemos dizer que há aí uma certa polifonia, quer dizer, uma variação aí de vozes conversando com a gente enquanto leitores, né? Como que isso acontece? Então o narrador ele vai te contando a história, de repente no meio da página, no início da próxima página, né, é feita essa pausa, e aí você tem um outro personagem dizendo assim: eu, narrador, sou fulano, né? E ele dá o nome dele, né? Os nomes dos personagens, inclusive, vários personagens, vão ter nomes que são nomes de guerra, né? Relacionados às suas características. Então você tem, por exemplo, o Teoria, que é um guerrilheiro professor. Você tem o Lutamos, que é um guerrilheiro que não pensa muito, ele só quer ir, ele quer agir, ele quer ir pro combate, né? Você tem o Comandante, que é o Sem Medo. Olha que nome interessante, né? Então, nesses momentos em que os personagens assumem a voz, você vai ter esse tipo de posição.
Eu, narrador, sou lutamos. Eu, narrador, sou teoria. E aí ele vai te contar alguma outra coisa, ele vai trazer uma informação extra sobre a história mesmo, ou ainda sobre a própria vivência, né? Por que isso é interessante? Eu penso que o fato de você ter essas outras perspectivas oferece para mim, enquanto leitora, uma outra forma de olhar para a história. Nós vamos perceber ao longo, né, do enredo que as informações são contadas pelo narrador onisciente, mas que às vezes o acréscimo, né, essa interrupção que o narrador acaba fazendo para acrescentar um narrador em primeira pessoa me oferece uma outra perspectiva sobre os fatos, sobre as pessoas envolvidas, tá? Eu vou contar um pouquinho do enredo e aí em determinado momento eu vou dar um exemplo disso para vocês, tá bom? Então fica atento a isso, porque o narrador é onisciente, mas ele tem essa variação aí, é como se fossem micro-relatos, né? Você tem um relato maior, que é desse narrador onisciente, e esse relato ele é cronológico, né? Ele é linear, ele é organizado de forma cronológica, mas ele é interrompido algumas vezes por esses micro-relatos de outros narradores que são participantes ali da história, tá bom? Essa interrupção, ela gera uma anacronia, quer dizer, ela gera uma quebra nessa cronologia? Sim, porque você tem momentos nesses micro-relatos de flashbacks, por exemplo, né, em que o narrador joga você para um fato anterior àquilo que estava acontecendo. Mas se nós retirássemos esses micro-relatos, você ainda teria uma história cronológica, linear, coerente, né, contada de uma forma mais tradicional, digamos assim, tá? Então é muito interessante a inserção desses narradores em primeira pessoa, essas interrupções e esse intercalar, né, de novos narradores aí, para você ter um conhecimento maior das pessoas que estão envolvidas ali naquela guerrilha, tá? Então eu disse que é um relato de experiência, né, do próprio autor, mas ele não se coloca ali, né, eu, Pepe Tela, estou narrando, não é isso, tá, gente? É ficcional, tá? Então esse narrador, ele é onisciente. Bom, e o que é Mayombe? Por que esse nome? Mayombe, na verdade, é o nome de uma floresta onde a história vai se passar, né, que toma aí uma parte dos territórios de Angola e da República do Congo. Por ser uma floresta fechada, né, uma mata fechada, muito densa, né, úmida, escura, né, imagine, é um cenário que vai dificultar para os guerrilheiros, porque eles precisam, com tantos como que a gente vai dizer? É uma floresta que dificulta a movimentação desses guerrilheiros, então você tem muitas árvores, uma mata fechada, você tem o perigo de animais, de insetos, né? Então dificulta, dá lentidão para essa movimentação, para essa guerrilha, mas ao mesmo tempo protege os guerrilheiros porque também é difícil para o inimigo, né, adentrar essa floresta. Então Mayombe aqui vai ser esse cenário dessa floresta aí fechada, que é o lugar do combate onde esses guerrilheiros estão, tá bom? Essa floresta ela vai ser caracterizada em diversos trechos como características até atribuídas a ela, né, características humanas até, sabe? Então a gente vai dizer que ocorre aqui a figura de linguagem que chamamos de personificação ou prosopopeia, tá? Fica atento também a isso. Então a floresta vai ser caracterizada com atributos humanos. Eu vou depois, gente, eu selecionei alguns trechinhos, só alguns trechinhos, tá? Pra gente comentar juntos aí, tá bom? Então essas características que eu tô falando sobre o romance eu vou retomar ali na leitura desses trechinhos, tá bom? Então é uma floresta que a gente pode dizer que talvez seja o grande personagem, né? É o protagonista aí da história, é o Mayombe, é a floresta do Mayombe, tá? Outra coisa importante, o Pepe Tela vai estabelecer no início da narrativa uma intertextualidade com a mitologia grega e também com mitos africanos, porque ele vai dizer que ele vai estar contando a história. Eu vou ler esse pedacinho inicial. A epígrafe, né, a abertura do romance se dá da seguinte maneira, veja, como uma dedicatória, né? Aos guerrilheiros do Mayombe que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano.
Ogum, o Prometeu africano. Então você tem que saber o que são, pelo menos por cima, né? O que são essas duas figuras, Ogum e o Prometeu africano. O Prometeu, que aí depois ele vai dizer que é o Prometeu africano. O Prometeu faz parte aí da mitologia grega, tá? O Prometeu teria sido um titã que roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. E por conta disso ele foi castigado por Zeus, ele foi acorrentado numa rocha e ele teve que passar o resto da vida vendo seu fígado, se não me engano, seu fígado sendo comido por águias, né? Então Zeus, que é o deus maior, né, de maior poder, vai castigá-lo por conta disso, tá? Ogum já faz parte de um mito, já é mito africano. Olha que legal, né? Essa ligação que o autor faz. Ogum também seria um deus aí temível, implacável, indestrutível. Então, quando o narrador diz, né, vou contar a história de Ogum, é porque ele vai contar a história desses guerrilheiros. Ah, mas é um dos guerrilheiros? Algumas pessoas dizem que sim, que esse Ogum seria o comandante, né, da ação toda, que é o chamado Sem Medo. Inclusive no finalzinho da história, né, no epílogo, um outro personagem, vou retomar essas coisas também, tá, gente? Um outro personagem vai dizer, né, que ele é de fato o comandante, foi o Ogum. Então sim, eu posso dizer que ele está contando a história aí do Sem Medo, e de fato esse personagem cresce bastante ao longo da narrativa. Nós vamos ficar sabendo de vários dos seus conflitos, das suas questões e a importância que ele tem para essa guerrilha. Mas eu também posso pensar que, na verdade, nós estamos aqui, sei lá, metaforizando aí, né? O autor estaria metaforizando os guerrilheiros em si, né? Os combatentes, os militantes em si, como essas pessoas aí destemidas, né? Não temem Mayombe, não temem a floresta, vão em frente e são indestrutíveis, né? Até chegar ao seu propósito, que era a independência de Angola. Então eu posso pensar que essa união desses dois mitos, né? De um mito que é mais conhecido universalmente, como é o mito de Prometeu, com um mito local, regional ali, né? Um mito africano, fazem aí essa imagem, criam essa figura do guerrilheiro como o símbolo daquele que é implacável, né? Como aquele que é o destemido, né? E temível para os outros, né? Para o inimigo, tá? E também posso associar com o personagem Sem Medo, que a gente vai pensar um pouquinho nele durante a narrativa toda. Ele realmente é um dos personagens mais importantes, ok? Então essa intertextualidade você também tem que ficar de olho, tá? Para pensar que aqui, quer dizer, são os guerrilheiros capazes aí de vencer tudo, todos, né? Inclusive o maior dos deuses, porque Mayombe vai ser comparado a Zeus, né? E aqui Mayombe, a floresta, vai se curvar a esses guerrilheiros. Vou mostrar um trechinho depois que fala disso, tá bom? Outra coisa importante, né? Já falei dos nomes dos personagens e nós vamos ter 3 personagens aqui que uma boa parte da narrativa se dá em torno deles. Então, um deles é o Sem Medo, o outro é o comissário e o Sem Medo é o comandante da ação, tá? É o comandante do grupo né, sobre o qual o texto vai tratar, né? O romance vai tratar. O outro é o comissário e uma terceira personagem, Ondina, que é a noiva do comissário. É interessante pensar que a Ondina aqui, gente, ela é a única personagem feminina dessa narrativa toda. Quer dizer, há menção a outras mulheres, mas ela é a voz feminina num meio masculino, né? Num meio de homens, de guerrilheiros, tá? Ela é professora e ela é a noiva do comissário. E ela é uma mulher muito liberta, né? No sentido assim de que ela quer viver, né? Você percebe que ela não está feliz e satisfeita com o seu noivo e ela quer viver uma experiência amorosa e sexual muito mais livre do que ela vive com o comissário. Ela é uma mulher livre, tá? Então eu posso pensar aqui nessa voz feminina / feminista, talvez. Isso não é dito, viu? Em momento algum ela se diz feminista, tá? Mas eu posso pensar que a construção dessa personagem evoca esse contexto aí de uma aliás, da questão do feminismo. Aliás, existe, né, aliás,
eu ia falar que existe um trecho, mas existem vários trechinhos, né, em que surge a discussão da submissão da mulher em relação ao homem, né, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, até a questão da sexualidade, de vivenciar a sexualidade de uma forma mais livre, ou da fidelidade quando você tem a monogamia, por exemplo, tá? Então esses pontinhos vão aparecer ao longo da história, fica de olho neles. E um dos capítulos do livro, inclusive, se chama Ondina, tá? O livro ele tem 5 capítulos. O primeiro deles é A Missão, onde você vai ficar sabendo, você vai entender melhor o que esses guerrilheiros estão fazendo. Esses guerrilheiros, inclusive, fazem parte de um grupo que existiu, né, que é o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Foi nesse movimento que o Kupetela participou, tá? Então, no primeiro capítulo, A Missão, você vai entender melhor o que é isso, quais são as bases aí ideológicas, inclusive, né, desse movimento. Essas bases ideológicas têm uma relação muito forte, né, com o marxismo, a vontade, necessidade e propósito de implantar na Angola o socialismo, o marxismo, tá? Então, isso também vai surgir aqui nessa narrativa. Depois você tem no segundo capítulo A Base, é um capítulo em que você vai entender melhor o relacionamento do comandante sem medo com o comissário e do comissário com a Ondina. O comissário, gente, ele é como se ele tivesse assim, né, um posto abaixo do comandante sem medo. E o sem medo vai tratar o comissário com uma ternura bastante paternalista, sabe? É como se ele fosse mesmo um pai. Eles têm uma diferença de idade aí, não muito grande, mas tem uma diferença de idade, e o de uns 10 anos, né? E o sem medo vai meio que cuidar, né, do comissário, vai orientar. Em alguns momentos ele até fala sobre velar o comissário. Os conflitos vão surgindo, eu vou contar melhor o enredo para vocês e isso vai aparecer aí, tá? Depois no terceiro capítulo você tem a Ondina. O capítulo se chama Ondina porque a Ondina vai ser a motivação para uma mudança muito grande na história toda, tá? É por conta dela que vai haver uma mudança aí na história, que vai envolver o comissário, o sem medo e outros personagens. No quarto capítulo ele se chama A Surucucu e o quinto capítulo A Amoreira. Eu vou dizer para vocês, gente, que quem ainda não terminou de ler ou tá no processo de leitura, né, eu vou contar a história e vou dar o spoiler do final, tá bom? Então você já fica de olho, se você não quer saber o final, você faz uma pausa aqui, né, e depois você volta para continuar essa discussão com a gente, tá bom? Bom, outra coisa importante, né, pensamos aí na questão da mitologia, pensamos na questão do tempo, e existem alguns temas, né, como esse que eu disse da sexualidade, do papel da mulher, da fidelidade, da monogamia, mas existem outros também que são muito importantes para a gente pensar. A própria questão do socialismo, do marxismo, né, também vão surgir várias discussões aqui, filosóficas, sociológicas em torno desse tema. Você vai perceber que principalmente o comandante sem medo, talvez por conta da experiência dele, da idade dele, que já é um pouquinho mais velho que o comissário, ele tem uma visão muito menos idealizada dessa noção, dessa ideia de implantar o socialismo em Angola, do que, por exemplo, o comissário. Então, em vários momentos, eles vão discutir isso, debater isso, e o sem medo vai dizer, olha, mas não é bem assim. Na teoria, as coisas funcionam de um jeito, na prática é diferente, né? Então é muito interessante você perceber como ele tem uma visão muito mais realista, né, digamos assim, do que vai ser esse implantar, né, de um socialismo em Angola, tá bom? Vou mostrar alguns trechinhos disso também. Outro ponto muito importante e necessário, tribalismo. Angola
quando essa guerrilha está acontecendo, né, veja, não é uma nação independente, e o próprio país, né, a própria colônia, vamos chamar assim, né, a própria colônia está dividida em tribos, então o que seria esse tribalismo, né? Você tem, em vez de você ter, por exemplo, uma divisão em cidades, vamos dizer assim, você tem divisão em grupos que são tribos, né, e esses grupos, em vários momentos, você vai perceber, né, a rivalidade entre eles. Então, por exemplo, se um guerrilheiro faz parte de uma tribo e um outro guerrilheiro faz parte de outra tribo, pode ser que um desconfie do outro, sabe? Por exemplo, há um momento em que há um roubo, e aí essa questão do tribalismo pesa, porque alguns guerrilheiros, eles vão desconfiar de um guerrilheiro que não é da mesma tribo deles, não é da mesma origem deles, né? Então, assim, essa questão do tribalismo vai surgir muito forte. No caso que envolve a Ondina também, no capítulo sobre a Ondina também, né, a questão do tribalismo vai surgir muito forte. Então você precisa pensar que existe essa rivalidade, existe um certo preconceito em relação, né, a uma tribo ou outra, né, e existe uma fragmentação. Essa fragmentação de Angola dificulta, né, se é uma fragmentação, né, nós não temos a união que é necessária para chegar a essa independência, tá bom? Então é importante você pensar nisso. É uma fragmentação que fragiliza o próprio movimento pela independência, tá? A própria guerrilha em si. Você vai verificar que isso acontece aqui no texto. E também, né, questão envolvendo uma visão racista até. Por exemplo, o personagem Teoria, ele é mestiço, ele é filho de português e angolana, né? Então, ele mesmo não consegue, ele esconde muitas vezes essa sua descendência, porque ele sente que como mestiço ele não pertence nem a um grupo nem a outro, né? E aí que as pessoas não vão confiar que ele está defendendo Angola, porque afinal de contas ele tem raízes portuguesas, que é do colonizador, tá? Então todos esses pontos são necessários para você prestar atenção, tá? É necessário que você preste atenção durante a sua leitura. Eu vou parar por aqui por hoje, e aí na próxima semana eu retorno com o Mayombe para a gente fazer a leitura de alguns trechos, eu conto o enredo para vocês e fazemos a leitura de alguns trechos para que esses pontos aí fiquem mais claros, tudo bem? Muito obrigada e até a próxima!